Primeiro, agradecer vocês por estarem entrando, tem alguns missionários entrando, mobilizadores também, líderes de associação. Então, aos poucos, a gente vai compondo esse time aí que vai ser o povo que vai estar recebendo as informações nesse dia. Eu creio que o pastor Diego está conosco também. Pastor Diego, se o senhor quiser dar uma saudação aos irmãos, também tá aberto. Seria muito bom te ouvir. Mas, bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Se Bom quiser, dia, pastor Daniel. Bom dia a todos. Como eu disse aí no chat, eu estou na estrada nesse momento, sim. mas acompanhando, dizer da importância desse momento para todos nós como denominação, um tempo de orar, de se prevenir e de se preparar também para cuidar do nosso próximo diante de tantas adversidades, catástrofes naturais que sofremos no Estado, também no Brasil, mas de forma pontual, de alguma forma, como convenção, tentando oferecer algo que seja abençoador para as nossas associações, igrejas. Deus abençoe nosso palestrante, Deus abençoe pastor Daniel, que todos tenham bom proveito desse momento. Muito bem. Obrigado, pastor. Boa viagem aí. Deus abençoe o senhor, o irmão aí na viagem. Que tudo chegue em paz aqui para a gente continuar essa luta, né? Esse trabalho que Deus tem confiado a nós aí. Meus irmãos, eu vou só fazer uma abertura muito breve, porque os irmãos vieram para ouvir o pastor Enes, que eu vou estar apresentando a vocês. e, e falar do propósito do nosso encontro e passar logo a palavra para que ele possa nos conduzir. Nós vamos fazer da seguinte forma: ele vai nos trazer uma apresentação e depois nós teremos um tempo no final em que nós vamos poder enviar ou abrir você vai levantar a mãozinha aí na sua tela, né? E nós vamos estar então podendo ouvir o irmão na sua pergunta e ele vai ter um tempo para poder fazer de compartilhamento. A ideia não é ficarmos aqui uma manhã inteira no primeiro momento, mas é termos a informação necessária para aquilo que é propósito da convenção, através dessas ações e do que é a proposta, né, trazida também para as igrejas nesse tempo de aflição. Eu li um texto bíblico do Salmo 116, vai dizer que então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassivo é o Senhor e justo. Sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Quando me acho abatido, ele me salva. Muitos de vocês, quem sabe até mesmo todos, já passaram um momento de aflição em alguma região onde você estava é, servindo, né? Onde você estava pastoreando ou que você estava numa igreja local e ali você viu isso acontecer. A gente tem acompanhado como missões, como convenção, ao longo dos anos isso acontecendo em várias regiões. Eu tive a oportunidade de ser executivo na região serrana e em 2011, né, naquela catástrofe que foi uma das maiores do Brasil, eu pude estar aqui servindo os irmãos. E como foi difícil lidar com aquele momento, porque você está totalmente envolvido, né? Então, nessa hora, a gente precisa se fazer essa resposta, né, de Deus para aqueles que estão envolvidos diretamente. Às vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue raciocinar direito, né? Então, são muitas demandas, mais a questão emocional, mais as questões, né, próximas de você, sejam familiares ou materiais suas, e a gente sofre esse dano. Então, naquele momento, pessoas que chegam para nos dar orientações, para nos ajudar, para nos dar a mão. Então, é um momento que eu acredito que nós podemos ser resposta para essas aflições. Então, é pensar de maneira espiritual, mas também de maneira técnica, de que maneira que nós podemos servir a defesa civil do nosso município, de que maneira nós podemos servir a população do nosso município, olhando na totalidade, né, na questão da mobilização, que é o que geralmente acontece. A gente levanta carretas aí para ajudar, a gente leva água, a gente leva recursos, a gente também se mobiliza enquanto pessoas que vão lá para ajudar a limpar casas, para ajudar a reestruturar, né, a questão das cidades. E também a gente volta, como já fizemos em algumas situações, em algumas
regiões aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente volta como um bloco de evangelistas, né, de pessoas que vão levar uma palavra de esperança, que vão levar o alento, que vão levar aquilo que, eu creio que um terceiro momento, né, e o pastor Enes vai poder falar melhor sobre isso, mas num terceiro momento chega quando a ficha cai, né? Quando ele percebe, agora já limpou tudo, mas ele percebe que perdeu, né, as coisas, ele perdeu um ente, ele perdeu um amigo, ele perdeu. Então, nesse momento chega a igreja para numa outra fase, levar uma palavra de esperança, né? Uma palavra de renovo, de consolo. Então, eu acredito que podemos ser a resposta como povo batista, podemos ser a resposta como missionários, como, né, igreja do Senhor, cumprindo o nosso papel e respondendo, né, a essa oração, que é a oração do aflito, né? Esse Deus que é misericordioso, podemos ser instrumento nas mãos do Senhor para levar esse consolo do Senhor, para que Ele possa se revelar a eles através de nós. Então, há muito tempo a gente vem pensando nisso e já tem outras pessoas que a gente vem compartilhando. Nós tivemos um capelão militar, o pastor Ed Silva, que é um pastor em São João do Meriti, que ele cuidava de pós-tragédia no Exército. A gente já vinha conversando sobre isso. A Letícia está aqui, a nossa coordenadora de capelania, e a gente já falava bastante sobre isso. Também temos lá no extremo norte, né, o pastor Júnior, que é coordenador de defesa civil. Então, nós temos essas sessões, mas Deus nos presenteou também bem próximos, somos membros da mesma igreja. O pastor Einas está com a gente aqui, ele vai poder compartilhar um pouco mais sobre isso, mas eu quero orar, agradecer a Deus por você que está aqui, por cada pessoa que pôde entrar, pedir a Deus direção nesse tempo, para que seja um tempo proveitoso, que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente possa receber as informações, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, não para que venhamos a tirar conclusões, mas que venhamos a entender de verdade a vontade do Senhor e possamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. O sonho, o desejo do nosso coração como convenção é que tenhamos em todas as regiões um grupo de pessoas treinadas, preparadas para quando houver uma tragédia chegar à Defesa Civil e dizer, olha, eis-nos aqui, a gente sabe como fazer, a gente pode servir. E se a igreja se abrir, qual é a orientação? Nós vamos receber essa direção também. Como que a gente pode ser efetivo, né? E como a gente pode ser eficiente, como a gente pode servir com qualidade nas questões espirituais e técnicas também nesse tempo. Como eu falei para os irmãos, quando eu vivi aqui na região serrana, nós tivemos igrejas que tiveram reconhecimento da Defesa Civil, porque fizeram o seu papel quando o exército, quando a polícia, quando o bombeiro não conseguia entrar naquele bairro, a igreja foi luz ali, foi abençoadora. Mas nós tivemos também igrejas que tiveram muitos problemas, porque depois de fazer por amor simplesmente, abrir as suas portas, tiveram problemas com famílias que ali tiveram muitas dificuldades depois, né? Famílias que não queriam mais sair dali, uma série de coisas que acontecem. Então, qual é a orientação? Então, o desejo do nosso coração é que, começando a partir de hoje, nós temos esse grupo preparado, que a igreja saiba qual é o ofício, como é que ela deve se portar, como ela deve se dirigir, o que que ela pode e deve fazer, o que que ela não deve fazer. São orientações, eu creio, importantes para que a gente possa ter uma caminhada mais segura. Nós vamos orar e depois dessa oração eu vou ler algo muito breve sobre o pastor Enes. Depois a gente vai estar já passando a palavra para ele e ele vai estar se apresentando melhor e caminhando conosco aqui, tá bom? Eu vou pedir à irmã Letícia para fazer essa oração, já que o assunto é capelania também, que você possa estar orando conosco, por favor. Oremos, Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, obrigada por podermos despertar e já estarmos aqui unidos, Senhor, falando da tua igreja, do quanto nós podemos ser relevantes onde fomos plantados, onde o Senhor nos colocou, como líderes, como missionários, que o Senhor nos use. Senhor, use o pastor Hermes agora nessa condução, ó Pai, desse treinamento, dessa exposição, desse trabalho, dessa capelania pós-tragédia que já está no nosso coração e que nós precisamos implementar. Quantas tragédias nós vemos, principalmente nesse tempo de verão no nosso estado, e nós queremos sim, Senhor, ser resposta para muitos. Que a nossa vida seja a bondade do Senhor na vida daqueles que precisam.
Então, em nome de Jesus, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para aquilo que vamos ouvir, para aquilo que vamos absorver nessa manhã e que nós possamos sair daqui encorajados para continuarmos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que vamos viver aqui e por aquilo que vamos executar a partir desse treinamento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como eu já falei com vocês, nós vamos buscar essa equipe de apoio, né? Mas deixa eu falar um pouquinho, pastor Enes, sobre o irmão, pastor Enes Willis Sturmes. Aí você me ajuda aí a falar certo depois, né? Porque é um desafio falar o nome do nosso pastor, né? Mas ele é de Jaú, São Paulo, né? Está com a gente aqui, casado há 41 anos, tem dois filhos e é membro da Igreja Batista há só 55 anos. Hoje mora em Niterói, membro da PIB de Niterói. Por que que eu quero compartilhar com os irmãos um pouco dessa caminhada do nosso irmão, nosso pastor? Para que nós entendamos que a intenção da convenção é ter um técnico, mas comprometido também com a visão de reino, né? Comprometido com as nossas ações. Então ele vai poder olhar dos dois lados, né? É pastor, foi ordenado, trabalhou em congregações, diretor administrativo do Seminário Teológico Batista de Niterói, vice-presidente da PIB de Niterói há alguns anos, é dirigente de congregação, tem essa experiência do campo na Barra da Tijuca, e foi comandante, né, do terceiro GBM, né, coronel do Corpo de Bombeiros, comando, né, do CBMERG e professor, é coordenador de curso da Escola Superior de Comando, né, do Bombeiro, foi secretário de Saúde de São Gonçalo, coordenador administrativo de UPA e coordenador municipal de Defesa Civil de São Gonçalo também, né? Atualmente trabalha nessa assessoria, mas tem marketing, trabalha com marketing digital também, mentoria e editora, né? Sua formação é de oficial bombeiro, então a gente está trazendo um coronel bombeiro e um pastor, né? Tem um pastor batista, e tem várias especializações, são cursos técnicos, né? De ensino militar, gestão da Fundação do CEPERJ, curso de comando de bombeiro militar, curso de gestão de saúde pública, e curso da Associação dos Diplomas da Escola Superior de Guerra, e superior comando, curso superior comando do Exército, do Bombeiro, perdão, e, e são cursos de programação neurolinguística também, são parte do currículo do pastor. Eu quero dizer tudo para os irmãos que a gente está, então, agora sendo orientado por um técnico, alguém que buscou esse conhecimento, é de profissão, trabalhou dentro da questão da defesa civil, mas também um servo do Senhor, comprometido com o reino, do qual eu faço parte da mesma igreja e que somos dependentes do mesmo Deus. Pastor, nós vamos passar a palavra para o irmão e obrigado por ter aceito esse desafio, né? E pelo privilégio de estar caminhando contigo nesse tempo. Pastor. Valeu. Bom dia a todos. Grato por essa confiança e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem de experiência. É, Ele falou legal, né? Meu nome, o desafio, né? Meu nome é Einars Willis Sturmes. É, o meu primeiro ministério foi ser oficial do Corpo de Bombeiros. Eu só consegui entender isso daqui depois que eu fiz o seminário. Aí eu entendi que a minha vida profissional está aparecendo. Ah, tá, ótimo. Não está aparecendo a tela toda. Deixa eu ver aqui. Vou parar aqui de novo. Se ficar atrás da frutinha fininha, eu quero sair depois do almoço. Então tá certo. É. Em 1999, eu estava comandando a Academia do Corpo de Bombeiros, quando nós as recebemos um grupo, agora sim, um grupo denominado Homens Batistas do Texas. E foi uma experiência fantástica
fantástica, fantástica, aquilo tudo que nós aprendemos com eles. É, depois disso daqui, eu comecei a fazer algumas ligações da minha vida profissional e como batista, né, como servo do Altíssimo. E eu comecei a me envolver com defesa civil quando na verdade, eu era subcomandante lá em Barra Mansa, em 1996. Eu fiquei lá até 98. E teve um grande desastre lá de dezenas de casas que desceram um morro, né? Por causa das chuvas, elas desabaram. E aquilo, meu coração começou a me envolver com aquele tipo de coisa. Em 99, com a experiência dos Homens Batistas do Texas, eu acabei depois fazendo muitos cursos de defesa civil, inclusive cursos ministrados por representantes dos Estados Unidos, né, da OFDA. E isso daqui acabou me deixando num patamar assim de especialista nessa hora. E quando eu fiz o seminário, a professora de metodologia do ensino começou, né? Não, vocês têm que buscar um título, alguma coisa, e aquela loucura, aquela coisa toda. Aí eu falei, gente, que doideira, tanta coisa boa para falar. E eu estava assim, e chegando no dia de apresentar os temas para a professora. E eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu falei assim, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque eu preciso fazer um negócio maneiro, um negócio legal, fazer um negócio que tenha uma profundidade e possa compartilhar coisas que eu conheço da vida. Aí me veio juntar o conhecimento de defesa civil com o conhecimento de pastoral. Eu achei assim aquilo fantástico, né? Aí eu comecei a mergulhar nesse mundo de capelania pós-desastre, capelania pós-tragédia, capelania em defesa civil, tem diversos nomes em relação a isso. Eu escolhi como capelania pós-desastre. E nessa construção desse TCC, no final, eu acabei também fazendo um curso de capelania com o pastor e professor Dami. Eu, assim, fiquei muito rico de informações com o curso que o pastor Dami fez. Aí eu peguei o meu TCC e transformei num outro, né, numa monografia do trabalho dele. E desse finalzinho da monografia, o professor Dami falou assim: por que você não publica isso grande para fazer isso daqui e tal? E durante esse meu percurso de escrever o livro, a gente teve uma, uma questão de saúde de família. Minha esposa foi submetida a uma cirurgia neurológica e já tem 2 anos, vai fazer 3 agora em março desse ano que vem. E eu precisei e preciso ficar dando atenção a ela. Então, eu acabei demorando mais essa produção desse material. E o livro já está pronto, né? Eu vou transformar em curso também. E eu, conversando com o pastor Daniel já há algum tempo atrás, ele, poxa, vamos compartilhar isso, vamos sim, apresentação. Aí, em decorrência a essa questão de eu dar apoio à minha esposa, eu acabei não fazendo. Mas chegou o momento aqui. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Todos aqui gostam, ou pelo menos gostam, já ouviram falar, né, de jogar futebol de salão? Futebol de salão. Você joga com uma bola dura. Se você não tiver calçado com tênis adequado, o pé bem enfaixado, você na hora de chutar a bola, o que vai acontecer? O seu pé vai machucar. Você não vai ter um desempenho tão grande quanto se você não estiver preparado para aquele momento. Nós, nós como cristãos, e principalmente como líderes, nós temos uma responsabilidade muito grande
em relação àquilo que nós vamos desempenhar na igreja. Desempenhar como mordomos do Senhor, como instrumentos na mão do Senhor. E uma coisa que eu tenho percebido nessas minhas andanças, somente quando eu, às vezes, sou convidado a pregar em algumas igrejas, de diversas denominações, e a gente percebe que há um pequeno, eu vou colocar assim, pequeno, tá? Descaso com relação a estar preparado para desempenhar as atividades, tanto litúrgicas da igreja, como preparar as pessoas, para diversas atividades dentro da igreja. E isso tem me causado assim uma certa preocupação, porque nós, como cristãos, como líderes, nós temos a responsabilidade de estarmos sempre preparados para a guerra, para a batalha. E a nossa batalha é constante contra o adversário das nossas almas. Nós temos uma luta constante contra a natureza humana, nossa própria, que muitas vezes nos impede de desempenhar uma atividade melhor para o Senhor. Quando a gente estuda o livro de Números, por exemplo, a gente vê que as ofertas, quando Deus fala assim, entregue a melhor farinha, é, entregue como oferta um animal sem defeito. Entende? Então, esse tipo de situação, ela é importante para o nosso processo do que nós estamos falando aqui sobre capelania. Nós precisamos preparar a gente, a cabeça da gente primeiro, preparar a liderança e preparar as pessoas, os irmãos, as irmãs que pretendem desempenhar as atividades dentro da igreja, mas elas precisam ser treinadas e bastante treinadas. Eu vou colocar aqui o segundo slide, aonde nós vamos. Travou aqui. Aqui. O objetivo que eu escrevi aqui é abordar o papel da igreja com foco voltado para assistência às comunidades carentes, na preparação e resposta a desastres. Não é resposta de você fazer as atividades de corpo de bombeiros, mas fazer as atividades que a igreja pode fazer. Como o pastor Daniel acabou de fazer algumas menções de igrejas que foram até elogiadas pela participação do trabalho junto à Defesa Civil, incentivando a atuação mais ampla na comunidade cristã no cuidado pastoral aos que sofrem de forma direta e indireta. A gente sabe que cada área de capelania ele requer habilidades e conhecimentos específicos, já que os desafios e as necessidades variam de acordo com o ambiente e as pessoas que estão envolvidas naquele processo. O princípio fundamental da capelania, oferecer assistência espiritual, emocional e estímulos para os afetados por situações difíceis. O capelão é um facilitador do encontro entre a fé que ele professa e a realidade da dor, de forma presencial, como um ponto de apoio àquela pessoa. Eu me lembro uma vez que eu era tenente ainda aqui em Niterói e nós corremos por uma situação de incêndio e, gente, foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi como bombeiro. Quando nós estávamos, a guarnição estava entrando e eu estava na frente, né? E as pessoas falando, é, alguns, né, os anjos chegaram aqui para nos ajudar, outros bombeiros chegaram. Então, assim, a gente é visto, o bombeiro é visto
como alguém que está lá para acolher, para proteger, para guardar isso tudo, né? Então, isso é muito, muito importante. Esses dois textos que eu coloquei aqui na tela, eles me falaram muito, 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 e eu fiz questão de colocar, compartilhar com os irmãos. O primeiro se encontra em Eclesiastes 11, 2 e 3, diz o seguinte: reparte o que tens com 7 e até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. A árvore, a pedra, ela vai cair e vai ficar lá. Mas as pessoas, elas precisam de ajuda, das nossas ajudas, né? Nosso apoio, nossa forma de estender as mãos, de diversas formas. Em Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos em tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Todos nós conhecemos muito bem esse texto, né? A gente não precisa falar muita coisa sobre ele. Eu coloquei aqui somente uma ideia do sumário do livro, tá? Só tem uma parte aqui, não tem tudo não, tá? Mas a ideia é de todos que participam nessa questão da tragédia é entender o que é a defesa civil, como é que é esse plano nacional de defesa civil, como é que ele funciona, como é que são as ações para preparar para os desastres, né? Nós, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é uma região geológica de escarpados enormes, né? E muitas habitações estão incrustadas aonde? Nessas encostas, né? O Punta hoje está lá em Friburgo, que é uma região que muita encosta. Então, muitas residências em região de encostas. E muitas delas, como acontece aqui nos grandes centros, a infraestrutura básica ela é muito mal feita, muito mal conduzida, né? De coleta de água servida, de alimentação de água potável para as residências com vazamentos, o descarte de lixo sempre feito na encosta e não no local adequado, uma série de outras coisas. Aí na parte de capelania pós-desastre, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, a necessidade de conhecer a comunidade. Nós vamos abranger também numa situação de emergência, de uma forma geral, o que deve ser feito. A percepção da realidade em local de desastre, entender como aquilo funciona, o que está acontecendo ali. A atuação do capitão, especificamente, o cenário de crise, a arte, eu até coloquei, a arte de tomar decisões. Olha, tomada de decisão é algo assim fundamental. E a arte de não tomar decisão também é uma tomada de decisão, como vocês também sabem disso, né? A comunidade local em preparação, ou seja, a participação da igreja, da congregação, dos irmãos que tem lá um ponto de pregação, hoje chama-se GC, tem tantos nomes, células e tantos nomes são dados, não é? Mas eu sou da época do ponto de pregação lá do meu interior de São Paulo, então a gente vai lá e também prepara aquelas pessoas para que, se acontecer alguma coisa, o que que elas vão fazer? O que que elas têm que fazer, né? O que que elas podem fazer? Tanto na ação de prevenção, de preparação, né? De mitigação, de resposta, depois estar preparados, treinados, como trabalhar numa resposta à comunidade. Aqui também eu falo um pouco sobre assistência de capelania às crises emergenciais, depois sobre a visita capelânica, como que ela deve ser, né? Mapa de risco, muita gente não consegue ter essa percepção
porque estão acostumados a viver no risco. E a mente da gente, ela tem uma capacidade enorme de se adequar, se acostumar com aquilo que está em risco no seu ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta para vocês. Se por acaso acabar a luz da sua casa, do seu local de trabalho, e você está longe do seu celular, você sabe andar na sua casa e ir no lugar correto, certíssimo, aonde está a lanterna ou a vela e os fósforos ou isqueiro para poder acender, para dar uma claridade na casa? Você sabe. Se liga nisso, hein? Isso é importante. Ter esses conhecimentos daquilo que você precisa fazer no escuro e ter acesso àquilo lá, né? Aqui a gente fala no mapa de risco um pouquinho sobre vulnerabilidade, a preparação, o passo a passo para preparar esse mapa de risco e as medidas mitigadoras. Tem uma coisa que aconteceu aqui na minha igreja algum tempo atrás, na época do 2011, 2012. Eu estava com uma questão de saúde, fizeram um procedimento errado em mim em São Paulo e eu fiquei mal em casa aí. E até na época ia ter a Convenção Batista aqui em Niterói, a Assembleia Geral, né? E aí as pessoas vinham em casa para pedir orientação de o que fazer, do onde ir na prefeitura, porque infelizmente eu não tinha mínima condição de poder estar ajudando. E a gente via da minha casa, né, no morro atrás da minha casa, algumas casas desabaram, que eu também moro em local íngreme, desabaram e eu não podia fazer absolutamente nada. E aquele afã, né, de a gente querer fazer alguma coisa, mas também não tinha condição naquela época. E chegando na minha igreja, muita gente fazendo doações, 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 e eu reparei que as doações elas estavam sendo feitas e não estavam sendo triadas adequadamente, organizadas adequadamente e não havia anotação alguma de quem estava doando e quem estava levando as doações, né? Então, esse tipo de controle, ele é fundamental para esse tipo de coisa. Por quê? Porque pode haver qualquer tipo de interpretação ou uma ação não agradável do Ministério Público com relação a esse tipo de situação. Eu sei de casos que aconteceram que houve recebimento de muitas doações e houve desvios. Não foram igrejas, não, tá? Foram em organizações não governamentais e houve muitos desvios desses gêneros. Por quê? As pessoas, olha como é importante ter cuidado com os voluntários que estão trabalhando nos eventos. Se o voluntário ele for uma pessoa que está carente de alguma coisa, ele vai trabalhar com o objetivo de levar vantagem naquilo que está fazendo. E isso é fato. Isso é um problema da natureza humana e da cultura com que a gente vive. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente treinar as pessoas para desempenhar essas atividades de logística, né, desses itens, gêneros alimentícios, roupas e tal, porque isso acontece muito, muito, muito. A gente tem que ficar de olho, né?
E depois aqui a armazenagem, notas finais, isso aqui é só uma parte, né? Nós temos aqui um módulo também sobre voluntários e outras coisas mais. Para a gente poder entender um pouquinho sobre a defesa civil, o papel da defesa civil é proteger pessoas, né? E as comunidades. A defesa civil é um sistema essencial à proteção à vida, ao patrimônio, ao meio ambiente no Brasil. Suas ações abrangem aquilo que eu falei, são cinco ações, gente. A prevenção, a mitigação, a preparação, resposta e recuperação em desastres. Essa recuperação em desastres, ela é feita sempre, né, normalmente, a maioria das vezes, pelo próprio poder público. Aqui um histórico rápido da Defesa Civil, que a gente não vai falar sobre isso daqui, né? Sobre a Política Nacional de Defesa Civil, ela fala a respeito das diretrizes, responsabilidades e o foco. Eu coloquei esse slide aqui para vocês entenderem algumas coisas aqui com relação à defesa civil municipal. O dono, vamos colocar assim, dono da terra é o município. Então, o município é quem faz o zoneamento de toda a ocupação do município, tanto de habitação como comércio, indústria. Isso é responsabilidade do município. E quando nesse zoneamento ele permite ou faz vistas grossas, né? E permite a construção de residências, de casas em locais de risco geológico, é um problema sério. Deixa eu contar uma experiência aqui. Eu moro no bairro de Fátima, em Niterói, desde 1982, outubro de 1982. No morro, no final da minha rua, ele pertence à SEDAI, porque tinha uma mina e essa mina era de captação e servia ao bairro naquela época. E tinha lá também a sede da SEDAI. Os moradores do bairro de Fátima fizeram abaixo-assinado para os vereadores e para a prefeitura, informando que aquela região estava sendo. Havia construção de casas, mas como é um local íngreme, aquilo poderia dar problema. E realmente, em 2012, nós tivemos muitos problemas lá. Muitas casas caíram, tanto atrás da minha casa, como do outro lado. Por quê? Porque o poder público, infelizmente, não fez o papel dele. Tem uma coisa que muitos prefeitos eles não conseguem entender que a Defesa Civil é um órgão que vai ajudar a prevenir uma série de problemas para o prefeito. Mas a maioria dos prefeitos enxergam a Defesa Civil como uma pedra no sapato deles, porque só apresenta dor, só dor, 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 dor. Nós tivemos aqui minimizou um pouquinho esse efeito aqui em Niterói, em consequência ao Bumba, aquele desastre do Bumba. Então, as ações que a prefeitura começou a desenvolver, e vou dizer uma outra coisa. Por exemplo, a Defesa Civil de Niterói, ela alcançou, claro, a gente teve uma participação disso daqui, né? Mas ela alcançou ser reconhecida por esse órgão da OFDA, o ZAID, norte-americano, não é norte-americano, ele é da ONU, perdão, como uma das 5 cidades melhor preparadas em defesa civil do Brasil. Depois fez parte do grupo de 7 cidades, aí aumentou com o tempo. Mas naquele período de 2013 e 14,
nós conseguimos alcançar esse patamar. Mas por quê? Olha só como a gente tem que enxergar que nem sempre a Defesa Civil vai conseguir desempenhar um papel adequado nos municípios espalhados, no nosso caso aqui, no estado do Rio de Janeiro. Por quê? A prefeitura aqui de Niterói, ela deu mais apoio às ações de defesa civil, inclusive da construção de encostas e uma série de coisas aqui, porque o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele cobrou no contrato para poder fazer essa doação de empréstimo, né, de recursos financeiros para a construção desses muros, né, das encostas, se a Defesa Civil fosse um órgão estruturado. Aí eu faço uma correlação com as nossas igrejas, com as nossas congregações que estão em local de comunidade e de risco geológico. Será que nossos irmãos que estão lá, eles estão preparados a ajudar as pessoas que estão da comunidade, mas ajudar de forma adequada, de forma técnica, de forma fundamentada, sem se expor, né? Então, isso é uma coisa para a gente poder fazer uma boa comparação. E, por último, aqui eu coloquei os planos de contingência, não só do meio municipal, mas também nós, como igrejas locais, nós precisamos desenvolver pequenos planos, né, daquela comunidade, da família da fé, para que possamos proteger nossos irmãos, nossas irmãs, as famílias que estão lá, e alcançar também, abraçar também a comunidade em que a igreja ela está inserida. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, isso já há algum tempo, se a sua igreja ela sair da comunidade, ela fechar as portas, a comunidade ela vai sentir falta dela ou ela vai tanto faz como não fez, não tem importância nenhuma. Qual é a relevância que a minha igreja tem na comunidade em que ela participa? Sabe, é um questionamento assim bastante sério que a gente faz, sabe? Eu fico assim bastante preocupado com relação a isso, porque muitas vezes a gente acaba só vendo só a questão espiritual, mas a gente acaba não fazendo as obras, né? Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Nesse slide aqui, eu achei assim muito legal porque eu achei muito bom essas crianças aqui, porque me fez lembrar, sabe o quê? A minha filha, quando era adolescente, ela passou mal numa reunião de adolescentes lá da nossa igreja. Aí tinham vários adolescentes, inclusive filhos de médicos, adultos nessa reunião, e ninguém sabia como proceder para atender a minha filha. Papai do céu é tão bom, que o pai dela chegou na hora que, assim, era um minuto que ela passou mal, e eu cheguei lá para poder tomar as providências e aproveitei aquele momento também para ensinar aquelas pessoas todas. Coisa simples, né? Mas as pessoas, elas não estão treinadas, educadas para agir nessas eventualidades, né? Aí a gente nessa foto da esquerda foi um treinamento que o meu filho na época ele estava lá na Defesa Civil e ele era responsável de fazer treinamentos com as comunidades. Aqui eles estão fazendo treinamento de utilizar equipamentos de corda e tal, né? E eu coloquei aqui como educação para a prevenção, conscientização da população sobre riscos e medidas de autoproteção através. Isso é para
para, no caso, a Defesa Civil Municipal, tá? Através das mídias sociais, palestras e outros meios de veiculação de informações. Aí, simulados e treinamentos, exercícios práticos em áreas de risco com participação de agentes públicos e moradores. Irmãos, todas as comunidades que nós fizemos treinamentos em que havia uma participação de uma igreja, ou católica, ou igreja evangélica, a, a resposta, gente, olha só que coisa linda isso daqui. A resposta da comunidade na hora do treinamento era muito maior, porque os membros da igreja, eles influenciavam as pessoas, os seus vizinhos, a obedecerem ao toque daquele alarme e descerem até o ponto de encontro na parte onde estava já pré-determinado, para que houvesse esse tipo de ensinamento para as pessoas, na hora da crise, ela não ficar com as placas coladas e não saber o que fazer, né? Então, isso é uma coisa assim muito interessante para os irmãos se atentarem nessa questão de participar desses eventos, disso daqui. São, na verdade, 4 fases, mas eu coloquei em 3 fases aqui, quando a gente prepara para desastres. Alerta e aviso. No caso não sei se vocês têm, mas no SMS, se vocês digitarem o CEP de vocês, no número 40199, você vai, toda vez que tiver qualquer mudança de tempo, você vai receber lá essa informação de que, no caso, por exemplo, está chegando uma chuva muito forte, então você vai receber lá no SMS, de forma gratuita, a informação que está acontecendo. Também pode, no caso de Niterói, entrar no aplicativo da Defesa Civil de Niterói e saber o que está acontecendo naquele momento ou a previsão que disso daqui. Eu recebo mesmo tendo saído da Defesa Civil, mas eu continuo ainda recebendo as informações de lá, através do grupo do WhatsApp, né? E a evacuação, o que significa isso? A remoção das pessoas de áreas de risco para locais seguros. Os irmãos e as irmãs que moram nas áreas de risco geológico, se acontecer alguma coisa, eles sabem, as famílias sabem para onde elas podem ir, porque os abrigamentos do município não é, assim, eu particularmente não acho muito bom isso daqui, não acho legal, né? Mas é um momento de crise, de emergência, então ele vai funcionar muito bem para aquele momento. Como o irmão Daniel falou, nós tivemos aqui alguns casos de pastores. Gente, olha, aí eu falei, pastor, não abre a igreja para receber as famílias. Quer receber as pessoas? Olha só, as pessoas. Homens de um lado separados, homens, garotos, homens já grandes, de um lado. Mulheres com crianças pequenas e bebês gestantes, de outro lado. As pessoas, elas precisam ficar separadas. Homens de um lado, mulheres de outro. Não pode, mas o pastor, ele quis colocar cada família em cada sala da igreja. O que aconteceu? Como fazer para tirar aquelas pessoas de lá? Olha, teve esse pastor meu amigo, teve uma família que ficou 2 anos lá na igreja. Olha só o custo, é uma igreja pobre, e o custo que ela teve para poder manter aquilo lá. Água, luz, comida. E mais à disposição dos irmãos de estarem lá fazendo comida. Olha só que risco que é. Por quê? Porque não atende a questão
técnica na hora da emergência. Isso é muito sério. Vamos aqui para o outro. Cadê o mouse aqui? Ó? Na assistência humanitária, essa uma das coisas mais assim, das duas coisas mais complicadas são os alimentos e os medicamentos. Meus irmãos, se vocês receberem medicamentos, tem que ter um farmacêutico ou um médico para poder fazer a distribuição desses medicamentos. Não pode, de jeito nenhum, ninguém, outra pessoa que faça esse tipo de coisa. Somente farmacêutico e médico. Ninguém mais. Ah, tô com dor de cabeça, tô com não sei o quê. Não, 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 não. Tem que ser esse pessoal, para não te dar problema. Você é o líder da igreja, é o líder daquele projeto, e se tiver uma pessoa lá que não tem essa formação e desenvolver e fazer essa distribuição de medicamento, vai dar problema, né? Outra coisa muito importante, água, ela tem que ser guardada em local longe de detergente, longe de desinfetante, longe dessas coisas todas. Tem que ficar em local de fácil acesso e não pode pegar sol, tá bem? Roupas, não precisa nem falar, né? Roupa seca. Olha, eu me lembrei agora que quando eu tive lá na igreja, em 2012, né? Eu estava com o negócio enfiado no meio da barriga, um caninho enfiado na barriga, com aquele saquinho amarrado nas pernas aqui. Ai, gente, foi uma doideira aquilo lá. Aí eu chego lá, calçado, recebendo calçado assim, gasto, feio, sujo, com lama, furado, roupa sem botão, sabe, suja, cheia de mofo. É, é importante a gente educar as pessoas que tipo de roupa que a gente pode fazer esse tipo de doação. Porque, gente, a pessoa que está recebendo isso daqui já está em crise, já está mal à beça. Aí vai receber um troço desse roupa toda cheia de bolor. Ah, não pode, não pode, não pode. Inclusive, na forma de armazenar, eu falo um pouquinho também a respeito desse livro. Gente, meu horário eu acho que está acabando. Vou passar isso daqui, vou passar isso daqui. Vou passar isso daqui. Papel do capelão na Defesa Civil. É, a gente teve alguns problemas quando eu estava na Defesa Civil de São Gonçalo, porque alguns líderes não estavam entendendo a necessidade de obedecer à à questão técnica de proteção do local. Essas pessoas passaram pela barreira, não quiseram acatar, e no caminho, uma delas, olha, graças a Deus, só foi uma pedra que bateu na canela de uma pessoa, que a pedra rolou e bateu. Aí a pessoa, o bombeiro não, o agente da defesa que estava lá no local, aproveitou aquele tipo de coisa e fez um alarido muito grande com relação às pessoas que não obedeceram essa barreira para não avançar o local e até as residências, e eles voltaram. Então, muitas vezes, esse afã de querer ajudar as pessoas acaba trazendo problemas seríssimos de segurança e principalmente para você que é líder. Tem aquele grupo de pessoas que estão sob sua responsabilidade. Essa questão de estar atento aos riscos de acidente e até coisa mais grave, tem que ficar bem atento a isso daqui para que esse tipo de situação não ocorra. Outra coisa que aconteceu, eu achei aquilo assim um absurdo, também de outra denominação. Na hora de receber, né, de acolher as pessoas,
A pessoa lá estava com fome, com sede, estava toda molhada, suja. Ela precisava de quê? Uma pessoa dessa, nesse momento, ela precisa de água, ela precisa de comida, ela precisa de um banho e ela precisa de uma roupa seca. Essas pessoas, elas não atendiam primeiro às necessidades básicas. Até a gente lembra isso um pouquinho da pirâmide de Maslow. Desculpa. Por quê? É importante a pessoa atender primeiro à necessidade básica daquilo que a pessoa está naquele momento sofrendo. Aí sim, levar depois que a pessoa tiver barriguinha cheia, com água tomadinha, sentada com uma roupinha seca, se sentindo melhor. Aí sim, chegar e a pessoa, acolher a pessoa mais profundamente e conversar com ela e apresentar aí sim o amor de Deus e não forçar a barra. Não, você tem que aceitar Jesus, não sei o quê. E não é isso. E outra coisa, a gente tem que se preocupar bastante também com a pessoa que a gente está acolhendo, a profissão, a qual fé ela professa, se ela professa fé ou não professa, se ela crê em Deus ou não crê em Deus. A gente tem que ter uma sabedoria, tem que ter um cuidado muito grande para poder atingir o coração dessa pessoa, para que o Espírito Santo, através da gente, da pessoa que está levando a mensagem, o acolhimento, ela perceba a manifestação do amor de Deus através das atitudes dessa pessoa. O capelão ele precisa entender que ele atua como um elo de ligação entre o órgão público e a comunidade que ele está atendendo. E é muito importante, como falei antes, né? Quando a igreja, aquela congregação, aquela comunidade, ela participa dos treinamentos de prevenção, a resposta assim, é fantástica com relação à- à atuação deles na comunidade, né? Aqui a gente já falou sobre a prevenção, ações educativas, a preparação é auxiliar, né? Por exemplo, na preparação, tem alguém na comunidade da sua congregação, da sua igreja, que está grávida, está de cama, não pode se locomover. Quem são as pessoas que vão atender esta pessoa grávida, essa mulher grávida, e vai acompanhar ela até o ponto de apoio, ponto de encontro? Uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que está em cama, moribundo em cama, doente. Quem são as pessoas que vão até ela para poder carregar e levar até o ponto de encontro? Isso faz parte da preparação, entende? Como é importante ter essa percepção. Isso é um detalhezinho, né? É, de muitas outras coisas que acontecem, né? E a resposta é oferecer esse acolhimento e um apoio emocional e espiritual, né? E depois acompanhar as famílias no processo de recuperação. Não é porque ela já está melhor, coisa e tal, mas tem que ter lá uma presença, sabe? Como é que vocês estão? Como é que você está? Está melhor? Como é que está? Sabe? Buscar essas pessoas aí em que aquela comunidade recebeu esse apoio do capelão ou da equipe capelânica, né? Isso aqui não vou passar. Isso daqui não, isso daqui não. É, Aqui, capelania pós-desastre, apoio espiritual em momentos de crise. Capelania pós-desastre oferece assistência espiritual às vítimas de desastres naturais e antropogênicos, ou seja, causados pelo homem, né? Esse serviço visa proporcionar apoio e conforto às pessoas em situações de crise, independente da sua fé. Ou seja, é o acolhimento. Isso sabe, é importante a gente poder perceber e entender isso daqui. Isso daqui a gente já falou.
Já falamos também um pouquinho sobre isso aqui. Ah, essa suscetibilidade e preparação, quando a gente fala na alta suscetibilidade, como eu já falei antes, as pessoas estão tão acostumadas em morar na questão do risco que começa a chover e elas não dão muita atenção. Somente as pessoas que já sofreram algum trauma no passado, quando começa a chover, uma situação mais grave, aí elas ficam bastante suscetíveis àquela situação. Aí você tem como o poder de trabalhar essas pessoas aqui, né? E o trabalho preventivo é a arma do bom resultado do negócio, né? Como eu já falei antes, né, conscientizar as pessoas que estão na situação de risco, logo que tiver início de alguma coisa ruim acontecendo, né? Para onde ela vai? Para onde ela vai? O que que ela tem que levar? Ela já tem a bolsa dela, uma pasta, uma caixinha com os medicamentos que ela tem que levar, com os documentos, sabe? Essas coisas são importantes estarem no local certo, seguro, e se acontecer alguma coisa, pegar essas coisas e ir o ponto, até o local aonde será feito o abrigamento. Pastor Daniel, eu acho que tem bastante coisa para a gente falar, a gente vai ficar falando aí bastante, né? Mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque a hora também ela está bastante avançada. Alguém Pastor, tem alguma pergunta? eu ficaria aqui a manhã inteira, né? Na verdade, pastor, eu creio o seguinte, para todos que estão, né? A gente está começando um assunto que já deu para perceber que a gente tem muitas coisas a serem tratadas dele. É um primeiro momento em que a gente lança a ideia, a gente quer capacitar mesmo o povo para que sejamos usados por Deus também nessa área. Eu creio que algumas coisas que já foram compartilhadas já deram à luz, como eu vi um comentário aqui do nosso missionário dizendo sobre o mapa de risco, né, que chamou a atenção. Às vezes, coisas que a gente faz no dia a dia, no período de tragédia, querendo ser um apoio à comunidade, às vezes a gente se coloca em risco também em várias ações. Mas eu queria abrir agora aos irmãos a possibilidade de você estar fazendo alguma pergunta, né, ao pastor Enes nesse momento, lembrando a você que nós estamos trazendo um primeiro momento e a intenção é que tenhamos sim nas nossas regiões, nas nossas associações, um povo nosso treinado para todas essas fases, né? Que as igrejas recebam essa informação, mas que tenhamos pessoas prontas para serem esses capelães, para serem esses apoiadores, ou que seja pelo menos a informação chegue, que a gente tenha informação para que as igrejas sejam auxiliadas e possam ser instrumentos de Deus ali na comunidade e também estarem servindo, né? Não só na questão da evangelização, como o pastor bem disse, ela chega no contexto, né? Mas ela às vezes precisa esperar um pouquinho, o serviço cristão, o amor através da mão estendida precisa chegar primeiro, para que a pessoa tenha um tempo agora de sentar e receber então o apoio espiritual devido, né? Então, essa é a nossa intenção, que tenhamos pessoas treinadas que ocupem todas essas fases. Que igrejas tenham uma pronta resposta, que as associações e igrejas possam ter esse apoio à cidade, porque é uma voz da igreja junto à comunidade, isso vai ser muito importante, mas que tenhamos pessoas preparadas também para o apoio espiritual nessa última fase, que é quando a pessoa precisa dessa palavra de esperança e de alento. Irmãos, eu estou abrindo, franqueando você, só precisa levantar a tua mãozinha aí para eu saber que você quer fazer uma pergunta ou compartilhar algo nesse momento conosco. E pergunta no chat, pastor. O pastor José Luiz está perguntando como interagir com a defesa civil local para atuar nessas situações. Quem é que perguntou? Só para anotar aqui.
Pastor Pastor, José Luiz, é o nosso José coordenador do Luiz? cuidado integral do missionário. Ah, tá. A primeira coisa é procurar a Defesa Civil e informar que vocês estão interessados em receber um curso. A gente chama aqui em Niterói de NUDEC, é Núcleo de Defesa Civil, né? Então vocês vão receber um treinamento específico de defesa civil para essa igreja e, e aí depois, com esse resultado, vocês vão buscar esse relacionamento, vai desenvolver esse relacionamento. Por exemplo, nós treinamos em São Gonçalo várias igrejas, inclusive a Igreja Batista do Coelho. Ela foi treinada também, Igreja Católica, aqui em Niterói também, a primeira Igreja Batista de Niterói, ela teve três treinamentos, dois treinamentos esse de NUDEC, um treinamento com os portadores de necessidades especiais. Na igreja, como é que chama? Lagoinha, que agora mudou o nome também, foi feito um treinamento enorme lá, com 300 e poucas pessoas. Duas igrejas católicas aqui em Niterói, uma na Ponta da Areia e a outra, onde foi mesmo? Esqueci. E outras igrejas aí. E a gente não conseguiu fazer muito em outras igrejas, por causa do envolvimento, como se fosse entendendo que achava que a defesa civil ela funciona como uma coisa política do prefeito ou do vereador da área. E a defesa civil, mesmo ela pertencendo ao município, ela é um órgão apolítico. Ela não tem ramo político para trabalhar, não, tá? Outra. Tem é, outra aí no chat, Pastor Daniel. isso, tem perguntas aqui sobre, parabenizando, né, pela iniciativa, perguntando se os slides vão ser compartilhados. É, tem pergunta também sobre quais materiais básicos de prevenção ou ajuda uma igreja deveria ter, tipo extintor de incêndio, suportes, etc. É, São duas coisas aqui diferentes, tá? A questão de extintor de incêndio, disjuntores, isso já faz parte de uma obrigação legal da igreja, né? Então são coisas diferentes. Vias de acesso, de saída, existe a norma do Corpo de Bombeiros que fala a respeito dessa questão aí. E a preparação para questão de apoio à questão de desastres é a igreja entender o que e como ela vai participar disso daqui, né? A igreja ela precisa entender. A igreja vai atender, ela entende que não, ela só quer participar como receptora de gêneros alimentícios e água. Tá ótimo. Então, ela vai fazer uma logística, um cadastro para poder receber esse material e fazer as doações para quem precisa. Não, a minha igreja ela quer trabalhar como assistência também. Muito bem. Para isso, precisa ser feito treinamento de como essas pessoas vão abordar essas pessoas, como essas pessoas serão acolhidas, que tipo de apoio que vai ser dado para isso daqui. A nossa igreja, eu vou dar um exemplo mais da minha igreja, porque aconteceram as coisas lá. Então, as pessoas iam para lá, nessa época, tomavam banho, tinha lá uma pessoa que cuidava disso daqui, tomava banho e saía com roupa seca, né? Ia embora com roupa seca. Então, são coisas assim importantes. A igreja percebeu o que que ela pode ajudar. Tem deixa eu aproveitar que eu estou escrevendo um livro sobre planejamento estratégico para igrejas. E tem uma ferramenta de gestão que é fantástica, né? Chama SWOT. Eu chamo ela de fofa,
Porque é onde a gente pode observar quais são os pontos fortes, quais são as oportunidades, quais são os pontos fracos e quais são as ameaças que a igreja tem para desenvolver qualquer tipo de projeto, né? Então, esse daqui é uma ferramenta legal, muito boa, para você trabalhar com a liderança da sua igreja para ver o que, que vocês podem desenvolver e atuar nesse caso, né? O pastor Marcos Dias, o pastor de famílias lá da PIB, né? Ele está botando aqui uma observação de uma capacitação que o senhor fez, em que o senhor perguntou, peraí, entrou uma pergunta aqui, contou sobre o trabalho de cada um dos ambientes de crise, em que o senhor perguntou quem sabia fazer café, né? E que ele não esqueceu disso porque os socorristas e os voluntários que estão atuando também precisam ser cuidados, né? Então, talvez a igreja possa entrar num processo como esse. Eu me lembro que aqui em Friburgo acontecia isso. Tem uma base, uma das bases que estavam aqui, serviam café, lanche para o pessoal que estava fazendo os resgates, que estava na comunidade. Também é uma forma da igreja estar inserida nesse contexto de crise, né? Gente, eu vou falar para vocês. Olha, uma vez em São Gonçalo, cara, São Gonçalo é uma doideira, né? Caiu um prédio de 5 andares, ele desabou. Aí nós fomos de madrugada, eu trabalhava lá em Charitas, né? Eu era tenente, e fomos lá. Gente, de madrugada, me chega lá uma senhora com um tachão de sopa. Gente, aquilo foi uma delícia, viu? Então é uma coisa assim que é muito boa. E outra coisa, orar com essas pessoas que estão trabalhando na hora que elas estão. Posso orar por você? Gente, é assim, é algo fantástico, fantástico esse tipo de acolhimento às pessoas que estão trabalhando, né? Aos profissionais que estão lá. Mas boa lembrança essa, Marcos. Pastor, tem uma irmã, a irmã de Márcia, está falando, nossa líder aí de União Feminina, né? Está falando aí sobre se a igreja, qual o tamanho da igreja que pode atender. ah, eu creio que a resposta seja até o que o senhor falou com relação ao que a igreja, qual é a vocação da igreja, né? O que que ela pode fazer, né? Mas ela faz uma pergunta aí sobre no treinamento com a Defesa Civil, a igreja recebe uma relação de tratamento a oferecer à população necessitada ou depende de cada localidade e situação? Não, primeiro ela faz o treinamento e com a Defesa Civil, que eu vejo isso como uma coisa assim muito importante para entender como é o processo da Defesa Civil daquela localidade, né? Ou qual é a estrutura que ela tem, como ela participa do município disso daqui e a vocação da igreja, é o que a igreja quer poder ajudar nesse processo, né? Olha só, um detalhe. Não façam aquilo que vocês não podem fazer. Tem que falar não? Não, não dá para fazer. Dá para fazer? Tudo bem. Mas esse negócio de ficar recebendo, não, sim, 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 é sarna para se coçar, tá? Pastor, adolescente pode participar dessas equipes, dessas ações? Depende, depende. Adolescente não pode ser colocado em área de risco de forma alguma. Adolescente é muito bom para trabalhar em apoio de, por exemplo, vai servir um copo de água, vai servir água para as pessoas que estão trabalhando. Excelente. Servir de apoio no local, vamos dizer, da igreja, né? Tem que pegar calçado número 42, né? Masculino. Aí esse adolescente está lá, ele vai lá no local, pega lá. Bom dia, pastor Gabriel. Hoje não, obrigado. O calçado 42 vai lá entregar e o adulto vai fazer a entrega disso daqui, né? É Perfeito. isso. Irmão, no chat eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Eu queria saber se eu posso fazer uma consideração para o pastor aqui dar uma palavra, ou você pode usar o chat ainda, tá? Eu vou fazer, pastor, eu vou te fazer um pedido, irmão.
A gente está chegando aí em dezembro e eu creio que não é tardia a nossa ação aqui, pelo contrário, eu acho que é uma provocação a um tempo certo, né? Mas a gente está aí já vivendo algumas situações, principalmente a gente tem alguns pontos no estado que sempre acontece alguma coisa, né? Então a gente tem o extremo norte, a gente tem a região norte ali, a serrana, né? Baixada, em alguns pontos da Baixada, um pouco lá para o sul do estado. Então tem sempre alguma coisa acontecendo. Que orientação o senhor daria para nós hoje? Quer dizer, a gente está começando aqui uma estruturar um projeto maior. A convenção, por exemplo, a gente tem intenção de fazer os contatos com as defesas civil das cidades para que elas possam, junto às associações, fazer esses treinamentos. Nós temos pessoas que podem também vir a fazer treinamentos específicos, né? O senhor pode dar algum outro tipo de treinamento, outras pessoas. Mas a minha pergunta não, o que eu colocar para o senhor? Que orientações nós já podemos receber agora, né? Nesse tempo? Que alerta a gente já pode ter? A gente já recebeu alguns na sua fala, mas qual o comportamento que a gente já pode ter para já ser uma igreja diferente nesse tempo? Que a gente está aí começando as chuvas já no mês de dezembro. É, a utilização dessa ferramenta que eu acabei de falar, o SWOT, né, que é a FOFA, a igreja desenvolver esse tipo de comportamento interno, de projeto, de planejamento, ela é importante. Mas quais são, de cada igreja dessas localidades, quais são os irmãos, as famílias que estão diretamente em local de risco? Essas famílias, elas precisam ser orientadas para onde elas precisam ir. Elas sabem para onde elas podem ir, elas têm local aonde elas podem ir, elas têm esse tipo de acolhimento para poder, nesse local que ela pode ir, na casa de uma pessoa conhecida, de um vizinho, da igreja, não importa. Isso é importante elas saberem disso daqui. E quando a gente fala em situação de emergência, a gente precisa estar preparado. A gente já sabe que vai acontecer esse tipo de situação no final de dezembro, no mês de março, por exemplo. O que que a gente pode fazer? A gente já pode começar a preparar uma espécie de estoque de coisas que podem ajudar essas pessoas. Roupas, alimentos não perecíveis, fraldas, material de higiene. Travou só para mim, gente? Travou, travou. Travou, né? Travou aqui também. Pastor Enes, voltou. O senhor travou, pastor? Eu parei aonde? Eu estava falando sobre a igreja fazer estoque de roupas, de Ótimo. águas, essas coisas. Isso. Aí quando, por exemplo, não usou todo por exemplo, o alimento não perecível, né? O que fazer com ele? Tem validade. Esses produtos têm validade. Então, ele acabou esse período, distribui como cesta básica para o pessoal que faz parte da sua relação de distribuição de cesta básica, entende? Mas naquele período, esse material de primeiro atendimento, ele precisa estar disponível para aquele tipo de situação. Então, Até na pastor. igreja, olha Ah, só, até na igreja, quando a igreja vai desempenhar esse tipo de papel de, de receber pessoas, ou preparar as pessoas para receber os materiais, essas coisas todas, você tem as lixeiras já preparadas para poder fazer descarte do material, essas lixeiras, os sacos de lixo, essas coisas todas.
Tem local para o pessoal sentar, descansar um pouco naquilo lá. Tem lá o cafezinho que o Marcos lembrou aqui, entende? Então, são detalhes que não é somente chegar e fazer, não, existe uma outra estrutura por trás disso tudo. É, é um livro que eu oriento as pessoas a lerem, é o livro A Arte da Guerra. É, se você entender esse livro, ler esse livro com o olhar de gestor de uma igreja, de uma comunidade que vai fazer esse tipo de ação, você vai ter uma resposta muito boa, até informações muito boas de segurança para você trabalhar com essas pessoas, tanto no aspecto de liderança, como no aspecto de logística, né, de como agir mais à frente. Perfeito. Pastor, Acho que é então isso. seria interessante que as associações, ou talvez até mesmo a igreja local, já procure a Defesa Civil da sua cidade e já saiba quais são as ações previstas. Seria isso? Perfeito. Por exemplo, a igreja tem a vocação de receber doação. Ela já chega lá, já guarda, já um compartimento da igreja, já recebe aquilo lá, tudo organizado, ensacado direitinho, tira o ar, né? Para poder, esse material fica lá guardado direitinho para ser utilizado, e seco, né? Local sem umidade. Perfeito. Meus irmãos, eu creio que nós estamos entrando agora num tempo, né, de busca da vontade de Deus para nós enquanto igreja, né? É importante que a igreja esteja. Eu ia falar exatamente na hora que a Kátia colocou aqui, né? Excelente. Chegamos na frente e isso é importante. Eu creio que a igreja agora ela tem que se mostrar, né? Nós podemos, como igrejas batistas, como associações, como convenção, nos mostrarmos como braço para apoiar nesse tempo. Então, agora nós vamos continuar. Daqui para frente, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos fazer novas convocações, nós vamos fazer proposições para os irmãos, dar aos irmãos orientações. Então, nós queremos que esse assunto ele comece hoje e ele seja uma realidade na vida das nossas associações, das nossas regiões, e que o povo conheça, né, o amor de Deus através de nós. Eu creio que nós podemos caminhar para o encerramento. Não sei se há alguma consideração de algum irmão, alguma consideração final, mas eu quero pedir aqui uma ajuda técnica. Eu queria fazer uma foto desse pessoal todo, um print, só que por algum motivo a minha tela aqui não está me permitindo ver a todos de uma vez. Há alguém aí, uma alma caridosa, um irmão aí que possa me ajudar a fazer esse print, mas eu precisava que todo mundo, aqueles, pudessem abrir sua câmera aí para ficar mais bonito, né? E a gente registrar esse momento nosso aqui, por gentileza. E aí a gente pode registrar esse momento nosso aqui. Aí tô vendo, tá vendo? Ficou muito mais bonito vendo vocês, né? Para que a gente possa registrar. E quem que poderia fazer esse print para me ajudar, gente? Por favor, fala aí comigo. Quem está vendo todos na tela aí? Vou nomear aqui então, gente. Pastor Raquel, tá vendo todo mundo na tela aí? Tá no celular. Quem tá vendo todo mundo aí, gente? Me ajuda aí. Alguém tá no computador vendo todos? Leandro, por acaso você consegue ver todos aí? Eu não vejo todo mundo, eu estou no celular e não dá para ver. Não, quem tem que estar no computador. Tem alguém aí que disse que está abrindo o PC. Como é que é? Tem alguém aí que Pastor, disse que está Pastor Eu estou no Marcos. computador, mas eu não estou enxergando todo mundo. Faz de Charles, estamos no dois. mesmo Faz de barco. dois. Eu só não sei como fazer isso. É, Pastor Quem está Marcos, no, pode ajudar a gente aí? Pastor Daniel, quem tá no computador não pode fazer de tela em tela? Às vezes a gente faz isso, quando não consegue tudo. Eu estou no Isso. computador, vai dar duas telas, pessoal. É porque eu Então, vejo todos pequenos aqui, eu não estou conseguindo, por algum motivo aqui não está revertendo Duas telas, maior. depois aí você monta as duas telas.
Então, quem puder fazer então dessa forma, me ajuda. Tá bom. Pode É bom. fazer? Pode. Prepara aí. Sorria. Ok, agora vamos fazer da outra tela. Eu vou continuar rindo, que eu não sei qual tela que eu tô. Só um minuto, aguenta mais um tempo aí. E de novo. Ok, foi. Gente, muito obrigado. Eu vou pedir o pastor Ezequias Amanso, está lá na região, lá para o lado de Costa Verde, Verdes Mares, aquela região lá para cima, né? Pastor, por favor, eleve a Deus uma palavra de oração para que Deus nos dê capacitação, né? Sabedoria para esse tempo. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, pastor Einers, por esse tempo tão precioso aqui juntos. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui e a igreja está dizendo: estamos aqui, queremos chegar antes. Obrigado pelos princípios, valores aprendidos, compartilhados, anotados. Obrigado porque, a despeito de tantos sofrimentos, ó Pai, que já passamos nas nossas mais diversas regiões do estado e que ainda vamos passar, a despeito disso tudo, nós temos um povo que se preocupa, que se importa. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido esse encargo, esse peso de responsabilidade. Obrigado por esse comando que recebemos do Senhor. Obrigado por sermos os braços, as pernas do Senhor neste tempo de crise. Obrigado por sermos respostas do Senhor a quem de fato precisa. Usa as nossas vidas, Senhor. Não nos deixes realmente encastelados nas nossas igrejas ou fechados tanto em nós mesmos que insistamos em não vermos aquilo que não queremos, aquilo que precisamos ver. E que o Senhor realmente esteja nos dando condições de atendermos a tantos chamados, e sobretudo ao do Senhor, de Sim. sermos sal da terra na terra e luz do mundo no mundo. Obrigado, meu Deus, por este tempo. Obrigado por nossa convenção. Obrigado pelo nosso palestrante. Obrigado pela disponibilidade de servos e servas do Senhor nesta manhã de sexta-feira. Te louvamos e pedimos-te que realmente esteja nos preparando para aquilo que vamos enfrentar neste verão. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse encontro ficou gravado, tá? Vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube da Convenção, da TV Batista. Então, em breve, você vai poder pegar esse material. Algumas pessoas estavam perguntando sobre essas informações e você vai poder ter acesso a esse material. E fique atento aí, porque daqui para frente a gente vai estar sempre convocando para a gente ir preparando cada vez melhor o nosso povo para melhor servir. Obrigado pelo tempo de vocês. Deus abençoe a todos nesse restinho de final de ano aí. Que a gente continue a servir ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Amém.